de novamente enfatizar aqui um pouco daquilo que nós falamos na aula passada sobre aonde está o nosso coração, né, irmãos? De verdade que a Bíblia aqui é um versículo que é muito bem claro e simples de nós entender. O Senhor ele vai falar que aonde está o nosso coração, ali também estará o nosso tesouro, né, irmãos? Trazendo para o âmbito do nosso lado espiritual, aquele que é escolhido, ele tem que saber, né, irmãos, aonde está o seu coração. Por que eu falo isso? Porque nós vivemos um momento, um período, né, da obra do Senhor, e eu falo isso em geral, aonde muitas pessoas ainda estão divididas, né, meus irmãos? Sem realmente saber aquilo que ela quer para a sua vida, para o seu ministério, para o teu chamado, né, com Deus. E quando eu falo onde está o seu coração, ali estará o seu tesouro, é porque se nosso coração verdadeiramente ele está voltado para as coisas de Deus, o nosso tesouro, né, está nas coisas do Senhor, né, irmãos? Se realmente o nosso coração ele está voltado para a casa de Deus, para a obra de Deus, para as coisas de Deus, para o chamado de Deus, irmãos, né? Então, nós sabemos que nós temos uma recompensa do Senhor, né, irmãos, para a nossa vida. Ele sempre cuidará, sempre cuidará, e sempre recompensará aquele que faz a obra dele de todo o coração. Mas também tem, né, irmãos, pessoas que estão na igreja, né, estão ainda com a sua mente dividida, né, irmãos? Não conseguem o quê? Se entregar totalmente para o chamado e a vocação na qual Deus o chamou para o servir, né? E muitas das vezes o seu coração ele está mais voltado para as coisas lá de fora do que para as coisas de Deus, irmãos. Então, se eu encho meu peito, eu falo que eu sou escolhido do Senhor, né, irmãos? Mas o meu coração ele está voltado para as coisas lá de fora, né? E o Espírito Santo de Deus, ele olha para mim, ele faz uma sondagem dentro de mim, irmãos. E ele vê que eu só falo de boca para fora, mas o meu coração realmente está longe das coisas de Deus. Lá está o meu tesouro, né, irmãos? Então eu tenho que entender que a Bíblia aqui, ela vai dizer que, vamos lá, olha o versículo, porque onde estiver o teu tesouro, ali também está o seu coração. Só que vai falar também, e os olhos são as lâmpadas do corpo. Portanto, se os teus olhos forem bons, o teu corpo será em plena luz, né? Então entende isso daqui. E porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. E por isso, se a luz que está em ti são trevas, qual tremenda são estas trevas, né, irmãos? Então entenda que uma vez que eu sou chamado, uma vez que se o meu coração ele está voltado para as coisas do Senhor, os meus olhos também têm que estar voltados para o quê? Para as coisas de Deus, irmãos. Sim ou não? Os irmãos concordam com isso? Sim. Amém? Porque a Bíblia diz, irmãos, se meus olhos forem bons, meu corpo vai estar em plena luz, né? Mas se meus olhos foram maus, irmãos, a Bíblia diz que meu corpo está em trevas, né? Mas, professor, mas tem pessoas assim dentro da igreja? Tem, irmãos, né? Tem pessoas que sentam aqui, né? Mas só está com o corpo, irmãos, né? Só está presente, mas o espírito, né? A alma, o coração, os olhos estão totalmente longe de Deus, irmãos.
E a Bíblia vai dizer o quê? Que essas pessoas estão andando em tremendas trevas, né? Glórias a Deus. Então eu tenho que entender que uma vez que eu me dedico à obra do Senhor, irmãos, né? Eu tenho que me dedicar em corpo, alma e em espírito, irmãos, né? Eu sempre falo, irmãos, e ontem eu estava falando com um rapaz que trabalha comigo, que Deus, Ele não nos quer dividido. Deus, Ele não nos quer por metade da obra dele, irmãos, né? Deus, Ele não quer por inteiro, irmãos, né? Por quê? Porque não tem como eu falar que eu sou um escolhido de Deus, não tem como eu falar que eu amo a obra, eu vivo a obra, irmãos, mas quando Deus ele precisa de mim, quando Deus ele quer me testar, irmãos, Deus ele não acha essa qualidade na minha vida, né? Glórias a Deus. Mas também, irmãos, nós temos que falar aqui nesta manhã de hoje que para viver a obra do Senhor, irmãos, né? A gente temos que abrir mão de muitas vontades, de muitas coisas das nossas vidas, né, irmãos? Temos que abrir mão, né? Porque aquele que anda com Cristo, ele anda o quê? Na contramão do mundo, né, irmãos? Glórias a Deus. Então, tenho que abrir mão, muitas das vezes, do meu eu, né? Tenho que abrir mão das minhas vontades, né, irmãos? Abrir muitas vezes mão, né? Das minhas prioridades que eu acho que é bom para mim, né? Glórias a Deus. Para quê? Para viver aquilo que Deus, Ele tem na minha vida, né? Nós falamos lá na aula passada que Paulo ele chegou num grau espiritual da sua vida tão alto que agora ele vai falar, não vivo mais eu, né? Mas agora é Cristo Jesus que vive em mim, né, irmãos? E nós olhamos esse versículo, quão tremendo que é, né? E muitas das vezes a gente fala, né, irmãos? Mas será que realmente, irmãos, é Cristo que realmente está vivendo na nossa vida, irmãos? Né? Glórias a Deus. Então nós vemos que quando nós pegamos esse versículo aqui, as evidências também têm que ser claras na nossa vida, né, irmãos? Não adianta nós falarmos, né? As evidências também têm que mostrar daquilo que nós professa com a nossa boca, né? Glórias a Deus. Então quando eu falo que o escolhido, muitas das vezes ele tem que abrir mão das suas vontades por amor à obra de Cristo, e quando isso verdadeiramente está enxertado em nossas vidas, irmãos, né? A gente começa a ter o quê? Experiências com Deus, né, irmãos? Glórias a Deus. Vamos lá para a Bíblia? Abra sua Bíblia aí no mesmo livro de Mateus que está aberto, seu capítulo de número 10, o seu versículo de número 37, amém? Quem achou pode ler. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama mais do que a mim, não é digno. Glórias a Deus, né, irmãos? Então, nós olhamos esse versículo aqui, né, irmãos? E o versículo ele vai nos dizer, né? Quem ama, né? O pai, a mãe, o filho ou a filha, né? Mais do que Deus, não ama ele, né, irmãos? Glórias a Deus. Então nós vemos, irmãos, que isso daqui é algo chamado prioridade na nossa vida. Mas professor, eu não tenho que amar meu pai, eu não tenho que amar minha mãe, eu não tenho que amar meus filhos? Sim, você tem que amar. Mas, primeiro nós temos que amar primeiro a Deus acima de todas as coisas, né, irmãos? Não está assim lá no mandamento, irmãos, né? Amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e depois o teu próximo como a ti mesmo, né, irmãos? Mas quando eu trago esse versículo aqui para nós, né? Tem pessoas que priorizam primeiro a família, né? E depois prioriza a Deus, irmãos. Isso é uma realidade que nós estamos vivenciando dia após dias, né, irmãos? E pessoas que priorizam, né? Tantas coisas, você vê, irmãos, que o Espírito Santo de Deus, toda a aula, ele vem nos alertando sobre isso, irmãos, né? O que é a nossa prioridade, né?
Será que a minha prioridade primeiro está em esposa, os meus filhos, o meu carro, o meu trabalho, a minha casa, para depois eu priorizar a Deus? Lembra que nós falamos buscar primeiro o quê? O reino, né, irmãos, dos céus, e a sua justiça, não está lá, irmão, escrito na Bíblia? E as demais coisas vão nos ser acrescentadas? Então, quando eu falo de prioridade, eu tenho que amar a Deus, irmãos, acima de todas as coisas, irmãos, né? Eu tenho que amar o Senhor acima de todas as coisas. Eu amo minha esposa, mas primeiro eu amo a Deus, irmãos, né? E eu vou mais além. O meu amor que eu tenho com Deus, ele tem que ir mais além do que o amor que eu tenho pela minha esposa, irmão. E esse amor é um amor verdadeiro, realmente amar a Cristo, irmão, né? E o amar a Cristo é reconhecer o sacrifício que Ele fez por mim, para hoje nós estarmos aqui de pé, irmãos, vivo. Hoje nós só dormimos, acordamos e levantamos, irmãos, pelo causa dele, pela sua misericórdia na nossa vida, irmãos. Então eu não posso priorizar primeiro as minhas coisas e depois priorizar a Deus. E quando eu falo priorizar a Deus, irmãos, eu globalizo tudo. É a obra do Senhor, é a casa do Senhor, irmãos, né? É tudo que se volta para Deus. Lembra que nós falamos que a obra do Senhor, ela não pode sofrer danos pela nossa culpa? E aí, irmãos, muitas das vezes nós priorizamos tantas coisas e depois a gente prioriza a Deus. E quando as coisas começam a se complicar para a nossa vida, irmãos, é aí que a gente se lembra de Deus, né, pastor? Não é assim muitas das vezes? As pessoas, ela têm esse hábito, né, irmãos? Prioriza tantas coisas, e aí quando as coisas começam a complicar, aí ela vem correndo, né, irmãos? Os pés do Senhor, né? Aí ela vem toda angustiada a pedir ajuda, né, irmãos? E muitas das vezes é assim. Mas por quê, irmãos? Porque primeiro ela está priorizando as suas coisas, irmãos, para depois priorizar as coisas de Deus. Mas entenda uma coisa: uma vez que nós somos, irmãos, o escolhido do Senhor, uma vez que nós temos o chamado de Deus, né, irmão? Uma vez que nós se disponibilizamos a fazer a obra de Deus, irmãos, a nossa prioridade tem que ser Deus. E nós temos que estar pronto a todo momento para o seu chamado. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no seu capítulo de número 14, e o seu versículo de número 26, amém? O pastor quer falar algo, irmão? Não. Amém? Pastora, os irmãos, quer falar algo? Lucas, capítulo de número 14, o seu versículo de número 26. Mas, também antes de nós lermos aqui, irmãos, falando sobre prioridade, pelo amor de Deus também, quero deixar claro aqui que todos nós aqui, irmãos, nós temos que falar isso daqui com muito cuidado. Para quê? Para que não haja confusão e conflito de mente nos meus irmãos, né? E todos nós aqui, irmãos, todos que estamos aqui nesta manhã de hoje, todo mundo tem a sua vida, né, irmão? Civil, sua vida particular, né? Glórias a Deus. Nós priorizamos sim a obra do Senhor, irmãos, né? Temos que estar pronto ao chamado, mas é bem verdade que também, né, irmãos? Nós sabemos que vai chegar um momento, vai chegar uma hora que você não vai poder estar, né, irmão? É assim? Vai chegar um momento que você vai estar doente, vai chegar um momento que você está trabalhando, vai chegar um momento, né, que você não vai poder estar presente, né? E eu estava vendo um comentário sobre isso, só que a minha ausência, né, e não estar em corpo presente, não me impede do que, irmãos? Eu ajudar a obra do Senhor, irmãos, né? Como assim, professor? É simples, irmãos. Eu não posso estar, mas eu estou apoiando o trabalho, né, irmãos? Eu não vou estar presente, né? Mas
vou estar ali atrás dos bastidores trabalhando para quê? Para que o trabalho ele flua, né, irmãos? Então a gente também não pode colocar um fardo, né, sobre a vida dos irmãos, porque também nem Deus ele se agrada disso, amém? O livro de Lucas, capítulo de número 14, versículo de número 26, quem achou pode ler. Se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, mãe e mulher e os filhos, irmãos e irmãs, também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É isso aqui, irmãos. Ó. Só que se nós lemos aqui isso aqui no texto, né, irmãos? Olha o que vai dizer, ó. O custo de ser discípulo de Cristo. Olha aí, irmãos, né? Ó, antes de nós ler o texto, olha o que vai dizer aqui, ó. O custo de ser discípulo de Cristo, ó. É o tema? É o tema aqui, ó. Só que o versículo 25 vai dizer assim, ó. Milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Então, dirigindo-se à multidão, lhes declarou: ó, se havia uma multidão, irmãos, muitos querem seguir Jesus, não é assim, irmãos? Não é? Muitos hoje, eu sou crente, eu sou cristão, né, irmãos? Até é engraçado que eu vi ontem o rapaz falando, hoje ser crente virou moda, né, irmãos? É? Antigamente não, né, irmãos? Antigamente o cristão, né, irmão? Ele era bem respeitado, né, irmãos? E não era a modinha ser cristão, ou era você era ou você não era, né, irmãos? Não era assim, pastor? Hoje o pessoal fala modinha porque você vê a pessoa hoje tá na igreja adorando a Deus e depois do culto ela sai e tá numa balada. Tá vendo, meus irmãos? Ou vai para um outro lugar que não convém assim, não convém ser o nosso ambiente. O que não convém no nosso ambiente? Quando você faz parte daquele ambiente, é diferente de você participar de um culto, acabou o culto, você vai lá para uma churrascaria, mas está no seu espaço ali, comportado, você está fazendo diferença. É a mesma coisa que você ir também para um shopping, vai jantar no shopping, você está dentro da sua bolha, digamos assim. Ou vai num cinema, ou você vai ter numa loja comprar, mas desde que você mantenha a sua postura. Isso não é o seu modismo. O modismo seria aquele que vai para o culto, participou do culto, aí sai daqui, vai para a lanchonete, aí vai lá digamos assim, aí tem uma música, aí tem um grupo tocando música ao vivo, se envolve com as pessoas cantando a música, se envolvendo. Aí a pessoa, peraí, está cantando a música do mundo e ao mesmo tempo agora há pouco está na igreja. Então, assim, isso acaba as pessoas fazendo distinções, né? Ele mesmo está provocando fazer as distinções das pessoas julgarem. Vou dar um exemplo também grande, né? Ontem foi ter o tema, uma parte do tema. Eu coloquei no status um vídeo de um amigo. A pastora chegou aqui, a pastora ficou doida comigo. Você não arrancou meus cabelos, porque o cabelo tá baixo. Então, assim, até falei assim, não é eu, né? Foi assim, há um vídeo que foi colocado no grupo dos amadores, sextou. Eu só vi o toquinho, eu nem vi que tinha letra a música. Eu também nem vi que tinha letra a música. Pra mim era só um toquinho. Aí coloquei, e muita gente achou que era eu. Que até tanto o rapaz, ele veio aqui ontem, e a gente se parece, até o tamanho da barriguinha, tudo assim, né? E quando a gente toma aquele uniforme padrão, e as pessoas até confundem. Ele foi ter promovido, porque ele é da central, ele foi ter promovido, porque a semelhança era grande. Então as pessoas, nossa, o Wagner está aqui embaixo, o Wagner está lá, o Wagner está em todo lugar, mas não era o Wagner. Um lado era o Wagner, o outro lado era o irmão, que sou eu, né? Que todo mundo chama de irmão lá. É o irmão, então a gente já é muito parecido. Então, isso é uma diferença, que a gente é algo diferente. Porque muitas vezes, no caso, viram um vídeo do Wagner, acharam que era o pastor. Aí então muita gente vão descascar a banana, vão falar um monte. Vão falar, nossa, que pastor é esse? Tá dançando, ouvindo uma musiquinha dessa. É o diferente daquela pessoa que ela propõe para ela mesmo ser julgada. Ela propõe ser julgada. Porque a partir do momento que a gente está dentro do Evangelho, todos nós estamos dentro do Evangelho, e damos motivos, é minha vida, eu faço o que eu quero. Não, gente.
vida é sua, você pode fazer o que você quer, só que você está entrando dentro de um algo que tem protocolos, tem limites. Só porque os outros pulam do abismo ou pula daquele lugar alto, quer dizer que você tem que pular. Ou porque a pessoa, todo mundo está comprando roupa que é da moda que você tem que comprar. Eu sempre fui meio caretão em relação a roupas, um exemplo, né? Então, assim, a gente faça a sua diferença. Vamos dizer assim, né? Faça a sua moda, faça o seu estilo, mas tem coisas que o próprio Salmos fala. O salmista falou, está lá milhares de anos, Salmos 1. O que Salmos 1 vai dizer? Não senta na roda de escarnecedores. Porque quando fala sentar na roda de escarnecedores, quer dizer que você está se propagando a ser julgado. É isso. Amém? Mais alguém quer falar algo, meus irmãos? Amém? Glórias a Deus. Então vamos lá, irmãos. Então aqui o livro de Lucas, capítulo 14, versículo de número 26. Acabamos de ver aqui. Olha que vai dizer que se alguém deseja seguir-me e ama o seu pai, sua mãe, a sua esposa, seus filhos, os seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue-me após mim, não pode ser o meu discípulo, né? Então nós vemos que são dois versículos aqui, um parecido com o outro, né, irmãos? Só que esse aqui, né, o Dr. Lucas, vai nos relatar mais a fundo, né, irmãos? Então nós vemos mais uma vez aqui que nós falamos que pessoas que priorizam, né, e amam as coisas daqui mais do que a Deus, não pode ser discípulo de Deus, né, irmãos? E aí ele vai falar, e da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua cruz e vai até Jesus, não pode ser discípulo dele, né, irmãos? Glórias a Deus. Então, mais uma vez, nós vemos aqui, né, irmãos, sobre a questão da prioridade, né, irmãos? O que nós estamos priorizando, uma vez que nós estamos, né, irmãos, na obra de Cristo, né? Glórias a Deus. Irmãos, a gente continuamos a dizer que servir a Deus, irmãos, não é fácil. Né, irmãos? Não é fácil. Muitas das vezes a questão de abrir mão, né, irmãos, é doído. Vamos ser sinceros, irmãos? Não é doído, irmãos? Né? Muitas vezes a gente fala, vamos abrir mão, né? Glórias a Deus, né? Nosso desejo, nosso querer, muitas vezes nós queremos, né, irmãos? Nós queremos tanto, né? Mas Deus, ele ora e fala, não é isso que eu tenho para você. Então, irmãos, é algo desafiador, né, irmãos? E verdadeiramente permanece aquele que compreende e entende, irmãos, aquilo que Cristo, né, pastor Alex, tem nas nossas vidas, né, irmãos? Porque falar assim, eu vou abrir mão dos meus desejos, das minhas vontades por amor de Cristo, irmãos, é fácil falar. Mas o difícil é quando dói, né, irmãos? Na nossa pele, né, irmãos? Né? Quando verdadeiramente mesmo Deus, ele olha para nós e fala, já que você quer ser o meu discípulo, vamos ver se você está disposto a abrir mão, né, irmãos? Glórias a Deus. Então, nós vemos aqui que Jesus, ele vai nos ensinando, como ele estava ensinando lá os teus discípulos, que se quer andar com ele, irmãos, nós temos que abrir mão, irmãos, né? Se verdadeiramente nós queremos caminhar com Cristo, né, irmãos, nós temos que andar na contramão do mundo, né? Glórias a Deus. Muitas das vezes, quando fala aquele que não aborrece, né, pai, mãe, irmão, irmã, esse aborrecer aqui, né, irmãos, muitas das vezes, né, tá lá a família reunida, né, uma festa, né, irmãos, glórias a Deus, e você precisa, né, irmãos, estar na obra do Senhor, e você renuncia aquilo ali, né, irmãos, glórias a Deus. E muitas das vezes, as pessoas que estão de fora não vão te compreender, né, irmãos? Elas não vão te compreender, né? Glórias a Deus. Quantas vezes eu mesmo já escutei, né, irmãos? A igreja está mexendo com a sua cabeça. Mas não é, irmãos. A gente temos que entender aquilo que
nós vamos priorizar? Será que aquele momento, né, irmãos, de nós estarmos ali em festa com a nossa família reunida, irmãos, né, vai proporcionar algo para a minha vida se eu estivesse na obra do Senhor, irmãos? Né? Então eu tenho que ter esse entendimento aqui, né, irmãos? Glórias a Deus. Livro de Mateus, no seu capítulo de número 19 e o seu versículo de número 29, vamos abrir aí também. Então nós estamos vendo aqui, irmãos, sobre o que é prioridade na obra do Senhor, né, irmãos? Glórias a Deus. É fácil? Não é fácil, né, irmãos? E renunciar também não é fácil, né, irmãos? Renunciar por amor de Cristo, né? Glórias a Deus. Livro de Mateus, no seu capítulo de número 19, no seu versículo 29. Quem achou pode ler. Também todos aqueles que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, por causa do meu nome, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Glórias a Deus. Aí eu coloco um algo aqui. Nós sabemos que os padres, as freiras, eles abrem mão disso. E aí? E aí? Porque o padre, quando ele vai receber a batina de vez, vai se formar padre, ele faz um voto na qual ele deixa a família. E 99% dos padres nunca moram na cidade onde que foi nascido ou foi criado. Conforme ele faz seminário, ele está fazendo um voto para onde que a Igreja Católica enviar, ele vai. As irmãs, as freiras, quando termina também o seu processo de convênio de formação, também faz um voto também, que é onde a Igreja Católica mandar elas vão. Aí a gente gosta de sempre detonar, né? Bater neles. E aí? Foi falado aqui agora, né? Também todos aqueles que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, por causa do meu nome, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Glórias a Deus. É um exemplo que eu estou dando. Sim. Danilo, você deveria deixar hoje a Érica aí, do jeito que está o estado, para você ir lá para Piauí fazer trabalho de missão? Não, mas aquele só tem que passagem, só tem dinheiro para pagar uma passagem. Vocês estão entendendo? Não é pressão. É espontâneo voluntário. Você tem que. Não, aí é uma diferença. Aí é uma diferença. Não, você, ela vai ficar aí, eu vou lá, mas não. Aí você não. Aí eu quero que vocês entendam aqui. Eu quero ajudar o professor aqui a vocês entenderem. Eu cheguei e perguntei, eu contei o Deus a você. Você tem a livre escolha. Aqui, Deus está falando aquele que teve a vontade de escolha desde o início. Quantas pessoas aqui falaram assim, quem foi criado num ambiente católico, quem foi criado num ambiente totalmente católico, qual era muitas vezes a vontade de uma menina ou de um menino? Ah, eu quero ser um padre. Ah, eu quero ser uma irmã. Porque o próprio rol em volta de si faz. Agora, imagine aquelas pessoas que estão aqui hoje, dentro da igreja. Eu comecei a ir para a igreja, daqui a pouco o pastor me ungiu. Eu não queria ser não, mas eu estou aqui forçado. Acho que nunca deu. A diferença, né, de ser espontâneo e voluntariado. Se você chega assim, igual eu perguntei para você fala assim, pastor, eu coloco na amarela. Não tá errado, cara, é tua família. Só que assim, é decisões nossas lá atrás. Você constituiu uma família primeiro, para depois você ir para o evangelho, é diferente. Entendeu? Diferente. Só que ajudar o professor aí. Glória a Deus. Você fala. Boa colocação, pastor. Né? Isso aqui globaliza que a gente falamos lá na aula passada, não sei se os irmãos lembram, né? A gente até brincamos um pouco aqui, né, irmãos? Todo mundo aqui trabalha, né? Tem as suas responsabilidades. Nós falamos, mas se hoje, pastor Alex, né? Se hoje Jesus
aí chegasse para você e falasse, pastor Alex, larga tudo aí, larga aí os produtos de limpeza, larga as manutenção da máquina, eu te quero voltado para minha obra. Hã? E aí? Esse ciclo, a minha visão dentro dessa passagem aqui, vejo mais assim o seguinte, pessoas que estão dentro de um relacionamento, você está entendendo? Onde uma pessoa ela quer fazer a obra e a outra ela não quer. Você está entendendo? E aí existe uma dificuldade de escolha do cristão fazer a vontade de Deus ou fazer a vontade do próximo. Você está entendendo? É mesmo a questão do pai. Às vezes você está ali dentro da casa do pai, Cristo ele te manda lá para outro ambiente, aí você não quer ir lá para o ambiente por causa que você não quer sair de perto do seu pai, por causa que vai ficar chateado. Você está entendendo? Então, algumas renúncias, vejo dentro desse versículo, que nós precisamos ter decisões a qual Cristo ele vai se agradar, pela qual a gente vai fazer o chamado dele. Porque às vezes existe essa possibilidade de você estar dentro do lar com a sua esposa, você ter seu chamado para fazer a obra e a pessoa ela não querer fazer aquilo que você está fazendo. E aí você tem que tomar uma decisão entre fazer a vontade de Cristo ou fazer a vontade do seu cônjuge que está do seu lado. Entendeu? A minha visão, em algumas situações, pode ocorrer isso daí também. Glórias a Deus. Ô, pastor, Pode fica falar. mais fácil. Não entendi, meu irmão. Falar na questão de fazer a obra. Eu não tenho nada que me impressa. É você que tem família, mais difícil. Irmão, na questão de quem é solteiro, quando a gente fala nessa questão aqui de fazer a obra, eu vejo sim que fica mais fácil, né? Por quê? Porque você, assim, você tem uma responsabilidade, mas não tem uma responsabilidade tão grande quanto a nossa, né, irmãos? Então, se você for olhar, se nós formos olhar para o irmão hoje, nessa questão que o pastor impôs para o irmão Danilo, vou te enviar lá para o Piauí, e assim, a igreja só tem uma passagem, então é você e você. Só que aí o pastor falou, é o seu livre-arbítrio, sua decisão de escolha. Entendeu, irmão? E se o irmão querer ir, eu vejo que é algo mais fácil, porque o irmão não tem esposa, o irmão não tem filhos, então o irmão agora está dependente de Deus e da obra do Senhor, irmão. Entendeu? Então, assim, nessa questão, casando a sua pergunta com o que o pastor Alex falou, eu vejo que por irmão se torna mais fácil, entendeu? Pela questão de que você não tem responsabilidade com esposa e filhos, é só você e Deus, vamos se colocar assim. Agora, na visão ali que o pastor Alex colocou, para nós aqui, né, que somos casados, é um quanto desafiador. Por quê, irmãos? Porque é o que a gente falou, é abrir mão, né, irmãos? E eu ter que olhar para minha esposa e falar, você vai ter que ficar aí um período de 1 ano aí com as crianças, e eu estou indo fazer a obra do Senhor. Se a esposa for mulher de Deus e entender o chamado que Deus tem na vida do esposo, irmãos, né? Então, eu acho que vai ficar mais fácil essa questão do que? O marido ir e fazer a obra de Deus. Mas, se a esposa não é uma mulher de Deus, é uma esposa que não compreende o chamado do esposo, aí fica difícil. Aí fica difícil, irmãos. Mas aí, pode falar, pastor. Meu pai fez isso. Agora, depois da minha mãe. Acho que teve concordância. Primeiro, minha mãe apoiou, minha mãe sempre apoiou o ministério do meu pai. Meu pai sempre apoiou o ministério da minha mãe. Aí, tá vendo? Confiava no outro e foi e fez. Aí ele ficou um tempo longe, Detalhe, né? Primeiro preparou foi o ele, ambiente, ajeitou o ambiente, depois veio depois buscar eu- ela. Pastor Santa veio pro Catarina. meio do sul aí, ó. Santa Ok. Catarina por um tempo. ele Santa ficava Catarina. ali na tela. Agora também, irmãos, vai colocar algo aqui, quando nós falamos assim, né, irmãos? É o poder da decisão, da escolha da pessoa, né, irmãos? Só que também, por um outro lado, vamos lá, pastor, me ajude aqui, porque agora a coisa começou a ficar estreita. Não, tá Vamos ficando lá. bom, tá ficando bom. Vamos lá, irmãos. Tá ficando bom, tá ficando estreito, tá ficando Então, o bom. poder da decisão, irmãos. Aqui, quantos tem o chamado do Senhor? Eu tenho um chamado de Deus, você tem um chamado. Todo mundo aqui tem um chamado de Deus, sim ou não, irmãos? Sim, Você reconhece o chamado que Deus tem na sua vida? sim. Então, se hoje, irmão, se hoje, Deus chegar para mim, ou chegar para cada um dos irmãos aqui, e falar assim, tenho algo para fazer com você lá na África do Sul, vamos colocar lá na África do Sul. E Deus falou com você tem 100% de certeza que é Deus falando com você, irmão. Ardeu o chamado no seu coração, só que você tem a sua família, irmãos. Você tem sua família, você tem sua esposa, você tem os seus filhos.
Mas por outro lado, além do que o pastor falou aqui, antes de você vir para Cristo, você constituiu uma família primeiro, mas depois que você veio para Cristo, você quis o chamado de Cristo para sua vida, sim ou não, irmãos? Sim. Só que aí também, irmãos, uma vez que eu aceitei o chamado de Cristo, eu escutei a voz de Deus falando comigo, eu tenho certeza que é Deus quem está me enviando, irmãos. Está me entendendo aqui o que eu quero colocar? Se eu tomar a decisão de ir, eu tenho certeza, irmãos, que Deus ele vai preparar tudo, irmãos. Deus ele vai falar com a minha esposa. Deus vai preparar ela, irmãos, para ela compreender o meu chamado. Entendeu? Deus ele vai preparar todo o cenário. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não vejo um Deus de confusão. Uma vez que Deus, irmãos, ele tem algo para a sua vida. E mesmo também se a esposa não for uma esposa cristã, irmã, Deus ele vai se responsabilizar pelo casal. Vamos à Bíblia? E aí? Era Jesus e mais quanto? 12. Já notaram algo sobre a relação dos 12? Que é falado que só um é casado? Pedro. Dá para entender aqui, começa depois, quando fala dos outros demais discípulos, alguns são citados sobre seus pais. Segundo alguns teólogos, dizem, acham ou analisam, não vamos dizer que é certeza, mas segundo os teólogos, eles creem que só Pedro era casado dos 12 e os demais eram jovens. Porque, entretanto, quando fala Pedro e seu irmão André, né? Mas não é citado seu pai, mas João e Tadeu, que são irmãos, eles são filhos de quem? Zebedeu. Então entende que Zebedeu, ele também abraçou o ministério de Cristo. Porque não era uma coisa comum. Porque imagina, você tem você é criado, voltamos aqui já mostrando aqui a questão, você é criado num ambiente, na qual você cria naquele ambiente. Quando começa a entrar um novo ambiente, ele vai existir relutância. Fazer o que eu falei aqui. A família que é criada num ambiente católico, o menino quer se tornar padre ou a menina quer se tornar freira, existem dois tipos de pessoas no meio disso. Aqueles que apoiam e aqueles que são contra. É doido, vai ser padre. Aí a primeira coisa que vai vir é um homem falando assim, eu quero ser padre. Você sabia que quando você ser padre você vai poder pegar em mulher, tocar em mulher? A primeira coisa que ele já vê. Já vai jogar um negócio na mente do cara. O cara ficar o quê? Balançado. É igualzinho as irmãs, as jovens, né? Fazer o voto de castidade. Mas você não vai poder ter filhos. Mas alguém, que legal você quer ser freira, que bom, pelo menos alguém vai ser santo na nossa família. Porque eu tenho primos que é padre. Eu tenho uns 4, mano, que é padre. Tem um que tá até em Roma já. Primas freira que eu me lembro não temos. Mas a minha família, por pai de pai, por ser tanto católico, aí falou assim, né? Eu sou o único pastor da família. Então eles falaram assim, olha, vocês sabem que a gente tem 4 homens santos? Para eles é uma alegria ter 4 padres que eles consideram homens santos. Amém por isso. Não deixem de ser santos, porque Paulo fala que todos nós somos santos quando a gente santificamos, separamos. Então você vê, tem pessoas que vão apoiar o ministério. E tem pessoas que não vão apoiar. Tem que seja qualquer tipo de religião, etnia, ética, raça, cor, sempre vai ter alguém que vai ser pró e alguém que vai ser contra. O nosso ex-pastor, ele fazia assim, dava um ombreiro e falava assim, tal dia pode preparar as malas, vai para tal lugar para abrir a igreja lá também. Ele me perguntava assim, sua família vai aceitar? Eu vejo como era um bom obreiro, preparava o ambiente, ele ia, nem questionava, ele ia. Eu passava uns dias, aí preparava a casa, preparava todo o ambiente, aí ia lá e abria a igreja. A igreja crescia. Começava do zero sem saber o que ia fazer, só tinha um conhecido. Chegava do nada lá e fazia o trabalho e crescia a obra.
Mas eu, se for Só que acho que hoje tá mais difícil pra alguém fazer. Mas vamos ser sinceros aqui, pastor. Vamos ser sinceros aqui. Se hoje, irmão, se hoje, aqui nós estamos nesse assunto, o bispo chegasse aqui hoje, o bispo chegasse aqui e falasse para qualquer um de nós aqui, ó, amanhã eu vou levar vocês lá para Pernambuco para abrir uma obra lá. E aí, irmão, nós vamos? Tem pessoas que até aceitam porque quer mudar de áreas, muda de ambiente. Eu acho que é um tanto desafiador, irmãos. Eu ia. Gosto de desafio. Não sei fazer nada. Eu acho que é um tanto desafiador. E aí, Eu pastor não tô Alex? esposo, lógico. Vamos interagir, irmãos? Agora vamos interagir aqui, irmãos. E aí, missionária Érica? A irmã acabou de inaugurar seu salão aí. Hã? O bispo chegar aí, irmã, você é missionária, então eu preciso de você fazendo missão lá no Pernambuco, lá. E fazer a obra lá no Semora é fácil. É fácil. Conhece todo mundo no bairro. Só que aí entra aquela questão, né, pastor? A gente vamos ter que mudar a nossa rotina, abrir mão daquilo que Sim. nós... Não, mas tem um casal no Rio Grande do Norte. Nós temos um casal no Rio Grande do Norte pra lá. Aí. Já tem 3 anos já, pô, que tá lá. 3? Tem 3 anos já, Raquel? Tem mais, né? 4 anos já. Missionária Raquel e presbítero Sérgio. Só que aí também, irmãos, é assim. O bispo, ele nos comissiona, mas também, irmão, você tem que ter certeza do teu chamado. Posso falar algo? É. Hã? O Você casal tem que ter sai certeza do daqui seu morando de chamado. aluguel, filho. Já tá lá na sua própria casa, pronto. E aí, irmão? Casa própria. Porque fala sério, hoje o povo quer fazer obra na. Hã? Porque nos dias de hoje o povo quer fazer a obra na mordomia. Ele falou pra mim, eu tava passando pra mim fazer uma visita de uma pessoa. Foi confirmado. Araçatuba. Foi confirmado. A gente não pode ter medo, não. A gente pode ter medo daquilo que Deus fala. Ó, o próprio Jesus trouxe para os 12. Na primeira ida, 6 grupos. Porque já os 12 teve que ir de 2 em 2. Ó, vai com a sua roupa e com a sua sandália. Não é para levar nem dinheiro nem nada, não. E aonde que chegar for bem recebido, será bem recebido. Onde se não for maltratado, chacoalha o pó da roupa e vai embora. Segue em frente. E eles foram com medo. Ele deu autonomia, poder, naquele momento ele deu autonomia e poder para eles, ó, vocês vão ir lá, vocês vão curar enfermos e expulsar demônio. Eu? Não, pode ir lá tranquilo, vai. E eles foram. Na segunda, eles foram. O retorno deles foi tão assim, empolgante, contando o que Deus usou na vida deles, que na segunda viagem, na segunda ida, ele já mandou Jesus que 12 e mais 70. Mas imagina, de primeiro grupo, 6 grupos, e na segunda, e praticamente 41 grupos. Por que 41 grupos? Porque 70 pessoas, dividido por 2, dá 35. 35 grupos, com mais os 6, 41. Então você vê como de uma ida que eles foram e voltaram, todo felizes, empolgado o que Deus fez na vida deles. Vamos dar exemplo aqui. Quem já está aqui viu que nós fizemos aqui umas 2 vezes o Gustavinho, né? A do Rio, né? Você como é? Gustavinho do... Gustavo do Lins. Hã? Gustavo do Lins. Gustavo do Lins. Gustavo do Lins, ele não mora em casa. Ele viaja de cidade para cidade. Esse dia para trás, um dia ele estava aqui. Aí falou assim, pastor, estou indo embora agora para o Rio de Janeiro, eu indo para Minas Gerais, porque Deus falou comigo aqui durante o culto. É para ir para Minas. Mas qual cidade? Eu não sei. Vou chegar lá na rodoviária, eu vou ver para onde que Deus vai mandar. E chega lá e tem uma casa esperando eles. Então assim você vê. Só que isso não é pra todos, né? Não é para todos. Mas aí- É porque ele se entregou. Ele se entrega para Ele se entregou 100% para Ele se obra. entrega Só que pra ele não obra. casou, né? Diferente. Então, Mas ele Aí- chora que acaba Ele quer casar, ele fala, eu quero mas casar. também entra Mas também questão não acha que a nós pessoa falamos, né? certa. A prioridade da pessoa, né, pastor? Sim. Aí Ele entra fala assim, aquilo, quer né, pastor? casar, mas ele quer Prioridade. alguém que tenha a Sim. mesma fiação Você que ele. realmente se voltou para a obra 100% ou você está dividido na obra? É como ele falou, ele quer uma pessoa que a pessoa esteja no mesmo do patamar para cima. Porque daqui para baixo, desculpa a expressão, vai ser o quê? Vai ser uma pedra de tropeço. Sim.
É o que vai ser. Eu vejo isso, pastor, mas assim, não com medo, mas se você realmente entende o chamado e se dá para o chamado, irmãos, você vai sem dúvida. Mas tem casais. Vamos agora entrar em colocamos a questão de solteiros e casais. Mas tem casais que esses casais, o casal abrir um para o outro, para ser forjado juntos, as coisas fluem. Sim. Quando os dois estão no mesmo pensamento, isso, né? mas tem muitos casais que demoram ter essa mesma linha de raciocínio. Demoram. Posso ser sincero, vou usar a minha pessoa, para não falar que eu estou usando pessoas diferentes. Eu comecei a me alinhar com uma pastora a partir do momento que a gente pegou uma igreja de responsabilidade. Porque quando a gente era só obreiros, mas ficava sentado aí, ó, era briga. Era briga. Mas a partir do momento que o bispo fez assim, ó, tirou a gente daqui, da cadeira daqui, e botou os dois aqui na frente, aí começou, aí o negócio teve que ajustar os parâmetros de nós dois. Porque até tanto, apoiar uma coisa, agora ser praticante é outra. E muitas vezes nós tivemos nossos conflitos no decorrer dos nossos anos do Evangelho. Nossa, pastor, quem pensa vocês foram. Mas não foi casal 100% não, filho, dedicado à lei da obra. Quantas vezes ela estava ela na visão lá na frente e eu querendo botar uma âncora para não ir. Então, assim, teve muitas vezes assim, muitas vezes ela, não vamos. Quantas vezes essa mulher chegou para mim, você tem que estar no mesmo nível que eu, não, você tem que correr a mesma coisa que eu, a gente tem que. Deus não vai se abençoar quando nós estivermos no mesmo alinhamento. Estou falando testemunho nosso. Porque quando a gente fica aqui assim, ó, tudo que a pessoa não fica aí, não quer responsabilidade, vai ser, Aí quando Deus pegar e colocar, aí você não vê, poxa vida. Aí você vê aquela famosa frase. Se eu soubesse que era tão bom, a gente começa a falar tempo atrás. Quantas vezes teve esse choque? Então hoje, para ter esse mesmo nível espiritual, a gente precisou pegar o quê? Responsabilidade. Porque quando não temos responsabilidades, eu não vejo muita necessidade. Eu vou dar um exemplo aqui. Quantos líderes que está sozinho, mas tanto homem ou mulher, tá? Independentemente de sexo, está sozinho na frente do trabalho e o seu cônjuge não apoia. A pessoa vai para o monte, vou dar um exemplo, vai para o monte orar e o seu cônjuge não vai. Quando eu estou falando cônjuge, estou falando qualquer um de sexo. Perdão. É como o próprio bispo falou. Hoje lá, ele trabalha com CNPJ, trabalha com abertura e fechamento de empresas. E para o governo, CNPJ de igreja é CNPJ, é considerado como igreja. Hoje, está mais dando baixa em igreja do que abrindo. Se perguntar por que está dando, dependendo do líder. O meu cônjuge não está me apoiando, não está no mesmo patamar, na mesma fiação que eu estou. Então, quando a gente vê assim, a pessoa, por exemplo, o Lucas que é solteiro, para ele não inibe nada. Para ele hoje, se não inibe, sim, no começo ele pode ter as suas frustrações, porque no começo você tem. Porque achar que todo lugar vai chegar, alguém vai abrir a porta, qualquer igreja vai receber. Nem todo lugar é assim. Mas, quando é um casal, o casal não se alinhar. Glórias a Deus. Como a gente chegou aqui nessa menção aqui da aula, né? Vamos com uma pergunta aqui, né? Glórias a Deus. O pastor Alex aí trouxe essa dimensão aí, né, pastor Alex? Aleluia. Então pode falar, Mário. Deus diz assim, não andarão os dois juntos se estiver na mesma concordância. Sim. E aí, Mário? Se não estiver na mesma comunhão, não prospera, porque reinos divididos não prosperam. Como você falou, se não tiver os dois na mesma aliança, se for um casal, de vista. Eu tenho um chamado, e ele sabe que eu tenho um chamado. Se ele não apoiar o meu chamado, reinos divididos não prosperam. Mas diante disso daí, agora, qual é a decisão daquele que está firme com Cristo? Se o reino dele está dividido, qual é a decisão dele? E aí, irmãos? Para fazer o que Deus quer. Se for da vontade de Deus, Deus vai trabalhar no coração dele e fazer ele entender que esse é o caminho certo.
Porque se ficar, igual no começo, eu ia para os montes, eu ia para os lares, muitas vezes ele quis impedir. Ele falou, não, você não vai. Eu vou porque eu tenho um chamado, eu tenho um compromisso com Deus e eu vou. Eu largava tudo e ele vontade ou não, mas hoje ele está aqui. Se eu tivesse feito a vontade dele, você acha que ele ia estar aqui? Não, não ia estar. Mas através de eu fazer a vontade de Deus, ele foi entendendo que o compromisso meu era com Deus. Deus foi trabalhando no coração dele, por isso ele está aqui hoje. Mas se eu fosse uma mulher que deixasse, meu marido não gosta que eu não vou. Eu não posso ir para o lado porque meu marido não vou. Não posso ser você nunca vai ganhar ele. Ele não vai entender o chamado na sua vida, porque você não tem compromisso com o Senhor. Não que tem um compromisso com o Senhor, mas não tem assim, ele não está vendo aquela firmeza da tua fé com Deus. Mas é isso daqui que a aula de hoje, irmãos, está tentando mostrar para mim e para você sobre a questão da nossa decisão na obra de Cristo, irmãos. Aí entra que a irmã Érica nos falou agora, né? A irmã tinha esse conflito dentro do seu lar, porém a irmã reconheceu o quê? O chamado que Deus tinha na vida dela. Então você priorizou o quê? O seu chamado. E pela irmã Érica priorizar o chamado dela e entender que Deus queria ela na obra, Deus fez a obra na vida do irmão Danilo. Entendeu aqui? É por isso que esse versículo aqui... Também, né? Porque toda vez que eu acredito, toda vez que ela chegou e falou com Deus Pai, muitas vezes. Esse varão aí, ó, é pra estar do meu lado aqui, comigo, ó. Quantas vezes, né? Eu tenho essa O que questão. Deus sempre falava para mim era o quê? Calma que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar, vou tratar, vou agir. Minha mãe também passou por isso. Meu pai não queria que eu fosse Permita pra igreja. aqui, Marília, se eu não Minha me mãe engano, falou um monte alguém falou que era para você largar, não foi? Não foi isso? Eu subi um monte, cansada, ele na rua, ele daquele jeito, e veio um casal assim, e eu subi, era até de madrugada. Ele falou assim, irmã, você não merece esse homem. Deus vai tirar ele do teu caminho e vai colocar outro. Aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, mas não foi isso que Deus me prometeu, Senhor? Não é Deus de confusão? Aí o Senhor disse assim para mim, não, filha, não fui eu que falei. Porque o que eu te prometi, eu vou cumprir. Então, se eu, naquele momento, o diabo usou a minha fragilidade. Se eu não tivesse confiança ou na palavra que Deus tinha me prometido, eu tinha realmente falado, é mesmo, eu vou largar esse homem, vou assumir, vou arrumar a minha vida. A irmã usou de emoção, né? Mas eu tinha aqui a convicção e a certeza daquilo que Deus tinha me prometido. Eu falei, não, Senhor, não foi isso que o Senhor me prometeu. Eu não aceito que o Senhor vai matar ele, vai me dar outro, ou ele vai sair da minha vida. O Senhor prometeu que era para casar, que isso eu ia trazer. Essa foi a promessa. Aí ele falou, não fui eu que falei. Né? Não acredite em vasos que não foi da minha boca. Por que nós citamos isso daqui, irmãos? Porque hoje tem muitas igrejas por aí, muitos líderes espirituais, né? Fala assim, larga isso daí porque não é de Deus. Irmãos. Irmãos, muitas igrejas, larga aí, ó. Não tá não quer vir para a igreja com você, não quer estar na obra, larga, não é de Deus não, tá atrasando o seu ministério, tá atrasando o seu chamado. Tá entendendo, irmãos? Só que uma vez que a gente entende quem é Deus na nossa vida, irmãos, aí entra aquele versículo, a mulher que é santa, ela santifica aquele que não está na obra do Senhor. Assim também o homem que está na obra do Senhor e a mulher não está, através da vida dele, a mulher também é santificada. E Deus, ele faz a obra, né, irmãos? Vamos correr aqui, 10 horas a gente vamos fazer ali um evangelismo rápido. Nós temos ainda que arrumar a igreja aqui da noite. Hein? Abra sua Bíblia aí, irmãos. Nós concluímos aqui esse tema. Livro do Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, do versículo 23 ao 26, amém? Um pouquinho, né, pastor? Glórias a Deus. Quem achou pode ler? Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, do 23 ao 26. E a todos, se alguém quer vir após mim, nega-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Que qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que por amor de mim
vida a salvará. É quando? Então, 26. Porque que aproveita o homem granjar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que a mim, das minhas palavras, se envergonhará o Filho do Homem, quando vier a sua glória, do Pai, sempre. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Então, já que nós estamos interagindo, vamos continuar aqui, né? Nesse interagismo aqui da aula. Amém? Então, o primeiro ponto, se alguém deseja seguir-me, vamos lá. E se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, dia após dia, e caminha após mim. Vamos lá, irmãos. O que os irmãos acham aqui sobre esse versículo aqui, irmão? O que Jesus está querendo dizer sobre isso daqui? É cá os alunos agora, com a igreja, com os irmãos, vamos lá, vamos interagir comigo? Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz, dia após dia, e caminhe comigo. O que os irmãos acham sobre isso daí? Vamos lá, irmãos? Pode falar, irmãos. Renunciar, você não é renunciar. Ligar sua vontade. Renunciar. É isso aí. É renunciar. Tudo. Renunciar. E aí, o que os irmãos acham desse ponto desse versículo? Vamos lá, missionária do céu. Carrega a sua cruz dia após dia. Por dentro casado. Oi? Renunciar ao conforto, a cama, tudo aquilo que é prazível à sua carne. Deus, daquilo que é aprazível à sua carne. E aí, irmãos? Vamos lá, pastor Alex aí. Arão, esse versículo aqui, ele puxou da nossa orelha. Vou falar um pouco. Depende da pessoa um pouco para outra. Quando nós entramos nesse versículo aqui, nós temos que renunciar. Nós temos que renunciar ao tempo de nós poder estar dentro da casa de Deus, não estar faltando os cultos por qualquer coisa, não faltar o trabalho de Deus por qualquer coisa, fazer o Evangelho de Cristo em todo o tempo. Então, assim, se a gente for entrar nesse versículo aqui, a maioria está fora, falando assim. Já vou logo chutar o balde logo. A maioria está fora. Mas a aula é para isso, irmão. Nós temos que Então, sair é daqui assim. entendendo o que traz o versículo. Hoje, se nós for pegar esse versículo aqui e aplicar dentro da igreja hoje, a obra de Deus, em todos os trabalhos, era para estar cheio. Oração, estudo, evangelismo, trabalho que faz a entrega de marmitas. Só que aí hoje, quando a gente pega esse versículo aqui para aplicar dentro da igreja, a pessoa vai falar assim, pô, mas eu estou trabalhando. Às vezes a pessoa tem como controlar o trabalho e chegar dentro de um horário a mais, mas aí tem a desculpa do trabalho. Quem trabalha por conta deve se controlar. Culto, às vezes as pessoas falam o seguinte, eu não vou para o culto hoje porque eu tô enfermo. Mas Jesus, ele não é a cura? Eu tô nervosa quando alguém fala isso pra mim. Não vou para o culto hoje porque eu não estou bem. Mas Jesus não é o que deixa a gente bem? Então, assim, se a gente for pegar e entrar nesse contexto aqui, meu irmão, o negócio fica estreito. Não, mas aí vem a questão que o senhor falou agora. Desejo nosso, vontade nossa, que a gente, eu gosto de fazer aquilo. Você tem que renunciar aquilo porque não agrada a Cristo. Cabe nós agora, então, o quê? Pode falar, pastor. Cabe nós, então, o quê? Nós que estamos aqui aprendendo, é saber transmitir para a pessoa que o melhor lugar é nessas horas. O melhor lugar é onde vai ter solução para ela nessas horas. E muitas vezes a gente não consegue transmitir isso. Não consegue transmitir isso para a pessoa. Entendeu? As pessoas até sabem que elas não querem É desculpa de ficar em casa. Eu gostei. O pastor falou agora, como o pastor fala, trazer a clareza, né? Não vou nem chutar o balde, trazer a clareza mesmo, né, irmão? Porque agora isso daqui, irmão, pega todo mundo que está aqui, né? Só que se nós formos olhar aqui o tema dessa lição, está falando sobre o chamado, o escolhido e o oferecido na obra de Deus. Né? Ele vai trabalhar. Amém, irmão. Deus abençoe, meu amigo. Vai com Deus, amém? 7 horas eu estou aqui. Amém. Glórias a Deus, meu irmão. Vai com Deus. Deus abençoe o seu dia. Nós já vamos terminar, amém, irmãos? Então, irmãos, aqui, vou até usar a palavra do pastor Limar, né? A gente estamos aqui no corpo de elite da igreja, né?
artilharia mais pesada, né, irmãos? Como o pastor fala. Então agora a palavra puxa a nossa orelha, né, irmãos? Por quê? Nós falamos sobre o chamado, nós falamos sobre, agora estamos falando sobre o escolhido, né? E dentro de ser um escolhido nós estamos falando das nossas renúncias. E agora, como o pastor falou, trazendo esse versículo aqui, todo mundo está fora, ou nem todo mundo, né, irmãos? Vamos globalizar em nem todo mundo, né? Mas a maioria está fora, né, irmãos? Então, quem nos convence é a palavra, né, irmãos? Então, se a palavra nos convence, nós estamos aprendendo aqui com a palavra, então nós temos que entender o que, irmãos? Que se realmente nós olharmos para esse versículo aqui e ver aquilo que o versículo está nos corrigindo, nós melhoramos na obra do Senhor. Sim ou não, irmãos? Melhoramos na obra do Senhor. Por quê? Negar a si mesmo é como a missionária falou lá, né, irmãos? Sair da sua zona de conforto, né, irmãos? Sair da sua zona de conforto. E Jesus vai dizendo, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Então, muitas das vezes, irmãos, quando eu falo, quero salvar a minha vida, perdê-la-á, ok, irmãos? Agora, eu não viver a vida que eu quero viver, irmãos, mas viver a vida que Cristo ele tem para mim. Não é assim, irmãos? É como eu falei anteriormente, andar na contramão do mundo, né, irmãos? Glórias a Deus. Vamos lá. Mas quem perder sua vida por minha causa, esse a salvará. Então, quando eu perco a minha vida por causa de Cristo, irmão, eu tenho que entender se eu amo a Cristo, aborreço a quem? O mundo, né, irmãos? Então, eu aborreço o mundo. Muitas das vezes, irmãos, você não vai ter aplauso, você não vai ter sorrisinho para você. Muitas das vezes as pessoas vão te aborrecer, não vai gostar de você mesmo, irmão. Só que entenda uma coisa, o nosso negócio não é com o homem, o nosso negócio é com Deus. E eu vou mais além. E tem pessoas que não aceitam o lugar onde você está, irmãos. Não se preocupa não. Porque quem te colocou aqui foi quem? Foi Deus, irmãos. Então eu tenho que valorizar aonde Deus ele me colocou. Pode falar, pastor Alex. Aconteceu uma situação, até que eu estava conversando com a minha esposa dentro da família dela, né? E um sobrinho da tia dela teve que fazer o batismo da criança, né? E nós, nosso regimento somos protestante, né? Sim. E aí o que acontece? O pessoal que estava lá na igreja evangélica foram lá para fazer o batismo da criança na igreja católica. Você entendeu? Eu falei para ela, numa situação como essa, nós não podemos abandonar a nossa fé que nós exercemos para exercer a fé de outra pessoa. Você está entendendo? Nós temos que, se nós temos a certeza que Cristo nos colocou naquele caminho, nós temos que seguir o nosso caminho e ser fiel a Ele. Porque muitas das vezes vai acontecer essas situações. O que acontece? Você, para ver sua família bem, você vai lá numa denominação e uma coisa pela qual a palavra de Deus ela está contra isso, porque Deus ele nos mostra o verdadeiro batismo dentro da palavra de Deus, assim como o próprio Jesus Cristo ele foi batizado lá no Rio Jordão nas águas, né? E aí o que acontece? Se eu estou dentro de uma denominação e eu sei que Jesus ele foi batizado daquela forma, por que eu vou para ir para outro lugar para a pessoa ser batizada diferente, sendo que eu estou sendo praticante da fé? Você está entendendo? Então é o que eu falei para ela. Eu falei assim, vai ter algumas situações dentro da nossa família que nós temos que decidir o seguinte: ou nós faz a vontade de Deus, ou nós fazemos a vontade do homem na terra. Porque é a mesma coisa do casamento, né? Vamos colocar um casamento religioso. Eu sigo a religião, eu acabei de falar agora, protestante. Eu sei que Cristo ele tem eu estou seguindo a religião protestante. Aí daqui a pouco eu vou lá com a igreja católica acompanhar o casamento de um filho meu. Não, deixa ele para lá. Se ele vai ficar com raiva de mim ou não, é entre ele e Deus. O que importa é eu estar diante da vontade de Deus, fazendo a vontade dele. Entendeu? Sim. Isso é uma situação que você não está fazendo a vontade de Deus, está fazendo a vontade do homem. É o que entra também dentro desse estudo aí que está sendo dado. Você negar aquilo que você acha que é prazeroso para você, deixar os outros bem e entristecer a Cristo. Exatamente. Aí, pastor Alex, deixar todo mundo alegre e aborrecer a quem? A Cristo. Só que aí o versículo 25 vai dizer assim, para nós encerrarmos, Porquanto
De que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro, mas perder-se ou destruir a si mesmo? Olha aí, irmãos. Hã? Que adianta eu querer agradar toda a minha família, agradar os meus amigos? Hã? E aí, irmãos, estou destruindo a mim mesmo. Hã? Estou perdendo o quê? A minha vida, né? Ó, o 26. E se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem igualmente se envergonhará dele quando voltar em sua glória. Sabe o que é isso, irmãos? São pessoas que na casa do Senhor, você fala, não, é super crente. Mas quando está lá no meio da sua família, quando está lá no meio dos seus amigos, ou até dentro do seu trabalho, ele nega quem ele é. Hã? Eu entendo aquela questão que Ele nega quem ele é. A pessoa tem que fazer, a pessoa tem que mostrar por onde. A pessoa tem assim, se hoje, vamos dar um exemplo aqui. Vamos dar um belo exemplo. Se o camarada, é o que eu vejo muito, é o que nós vemos. Se crente não sem vergonha, isso é bom safado. Eu vou nem na igreja desse cara. Você, a igreja já ouviu isso? Com certeza todo mundo já ouviu isso. Mas a partir do momento que você consegue atrair alguém para o seu ministério, um culto, seja um colega de trabalho, porque vamos lá, hoje eu coloquei isso no encontro de casais, nós passamos 44 horas dentro do trabalho. 44 horas. Você vive mais tempo dentro do ambiente do seu trabalho que na sua casa. Então ali, todo mundo que vê no seu serviço ali, que está no trabalho, que seja o externo ou interno, sabe quem é você. Sabe quem é você. Então você consegue, você consegue atrair, você acaba sendo ganhador de alma com sabedoria. Porque, como foi falado aqui dentro você é uma coisa, lá fora seja outra, você não vai ganhar ninguém. Pelo contrário, você está sendo um arrancador de plantas. Você está sendo um arrancador de sementes dentro do próprio ministério, porque o que você está plantando, você está arrancando. Aliás, não está nem plantando, né? Está plantando discórdia, na verdade, lá fora. Então entra de novo aquele Salmo 1, né? Para a gente não se entrar na rua dos fornecedores. Mas também Paulo fala para nós ser sábios nas nossas ações. Vou dar um exemplo que você falou aqui. Eu e o pastor fomos padrinhos de casamento. Uma prima dela foi casada na igreja católica. A gente foi. Chegamos lá, a nossa família foi, uma parte da nossa família foi. Entramos dentro do templo religioso, lá no Tatuapé. E a pastora foi o único que era. A prima dela falou assim: ó, eu tenho como vocês como referência. Eu gostaria muito que vocês fossem nosso padrinho. Chegamos lá já peguei, já deu moral o que é ser padrinho de casamento. Só que aí, chegou no dia do casamento, a moça. Qual o nome mesmo? Que coordenava lá, né? Assessora. Assessoria. Ó, vocês entram, para todo mundo, vocês entram, chegam no altar, vocês vão ter referência para a santa. Desse jeito. Vocês têm que chegar e você senta. Pastor, não vou aceitar não vou aceitar não. Eu também não concordo. Todo mundo casado. Passamos direto. Chegou eu, a pastora. E o bispo também passou direto. Fomos direto, filho. Não fizemos referência. Fomos. Ninguém falou um A, ninguém falou um A, não falou um B. Ninguém falou nada. Fomos para a festa. Teve a Gaviões da Fiel lá, tocar samba para eles lá. Teve um monte de coisa lá. E eu na minha mesinha só. Ô filho, vamos embora que já tá tarde. Deu o horário. As músicas não convêm para nós. Vamos. Tchau, família, para todo mundo. Jantamos. Fomos embora, filho. Só que depois foi. Nossa, que postura. Uma casal diferenciada. Porque eu lembro de Jesus, porque Jesus fez a diferença no casamento. Também, como você falou sobre questão do batismo de criança, logicamente. Se chama, não vou. Porque o dia que ele falar para mim, teve um parentesco. Mas você vejo você e a sua esposa aí. Vocês podem ser meu padrinho? Vocês podem ser os nossos padrinhos do nosso filho? Não, de jeito nenhum.
pastor. A Bíblia nos diz, pega a tua Bíblia aí. A tua Bíblia diz aí que Jesus foi batizado adulto. Saber o que é certo e o que é errado. Desculpa, se o padre não está ensinando, eu tenho que ensinar o que o seu padre não fala. Amém, querido? Desculpa, mas não vou, porque e outra, eu não vou assumir B.O., faz isso, eu não vou assumir B.O. à frente dos outros. Porque quando a gente se torna padrinho de criança, tem pessoas que nem sabem estar assinando o documento. O documento está assinando o quê? Dizendo que, se caso morre os pais, você é o primeiro que tem que pedir a guarda. Eu vou levar ela para casa? De jeito nenhum. Eu nem comentei com ela. Nem falei com ela porque era um assunto que não tinha nem reverência para a gente falar algo sobre isso. Mas tem coisas que a gente tem que ser sábios, coisas que a gente tem que ter postura, coisas que a gente tem que saber entrar e saber sair. Como você sabe, quando você trabalha em empresa grande, tem todo tipo de religião. E infelizmente o que sempre faz um escândalo nas suas religiões é os crentes. Teve uma festa não sei aonde lá, e foi uns crentes lá e os caras deram um processo. O que é processo? É uma bebida, ela está abaixo da champanhe, para quem não saiba, e ela é levemente alcoolizada. Quem a maioria dos, todo mundo que eu vi tomar isso aqui já, pastor, falou assim, isso aqui não bebeda não. Essa palavra tem um peso. Quem já bebeu sabe muito bem que essa palavra tem um peso. E geralmente quem fala isso cai. E quem caiu? Crente. Mas não era crente, não bebia. É porque era tão levinho lá e achou que não bebia. Nós aí, pega um suco de garrafa ali, ó. Pega ali 1 litro de suco de garrafa gelado ali. Toma sozinho pra você ver. No sol. No sol pra você ver se não fica bêbado. Fica bêbado. Fica. Você sabia que já teve pessoas que perderam a habilitação porque tomou guarapa no meio da estrada? Tomou guarapa e lá na frente tinha uma blitz. E foi confiscado, porque o teor de açúcar porque a guarapa, o caldo de cana, é açúcar em líquido. Muitas pessoas não sabem, açúcar em líquido é o açúcar que faz alteração de álcool no nosso sangue. Então assim, gente, a aula foi frutífera, boa. É um tema que dá para a gente colocar e vai se deixar para vocês para falar sobre essa temática, sobre as ações nossas. Eu falo nossa porque a gente temos que se policiar as nossas ações. E que venha abençoar sobre o nosso evangelismo, sobre aquele já aguentei, já vai encerrar. Deus abençoe vamos abençoar nosso evangelismo, esse trabalho. O pastor trouxe um material diferenciado aí também hoje. Deixa para escolher se entrega agora ou à noite. Vamos fazer esse curso de missão. Eu acredito que tudo que foi falado aqui hoje aqui é prova, é válido. Teve algumas pessoas que foi falado aqui, né? Pessoas se tornam referências e pessoas são acomodadas. Ou a gente foi o pai de boa da dona Samuel Vilma, né? Ela, de jeitinho dela, foi lá e evangelizou. Foi lá e evangelizou muito bem dela. Aí os outros, nossa, eu fiquei com vergonha. A irmãzinha foi, eu não fui. Cadê o irmão? Agora saber que tem hoje. É bem, né, irmão? Deus abençoe a vida de cada um de manhã. Deus abençoe também sobre a nossa missão. Amanhã teremos a missão. Tem algumas pessoas que eu fico só saber o horário que a gente vai sair amanhã na missão. Tem umas pessoas que querem participar também aí, quer conhecer o trabalho. Só saber o horário certo. Quando terminar, a vida nós vai. Coloca mais ou menos um horário, né? Só pelo menos ter um balanceio, pelo menos pra gente ter um balanço, para as pessoas virem, né? Se vir, né? Porque falar para poder papagaio fala, tudo que é expressão. Umas 8 horas mais ou menos. Não, eu sei pra gente ter uma noção, tem que ter umas pessoas que querem participar. Mas participação, só pra gente ter mais ou menos um horário. Aproximando, um horário, não fixo não adianta, porque a gente fala assim, vai sair 8 horas, pode sair 8h30, né? Mas pra gente ter uma noção mais ou menos para as pessoas querem participar, tem pessoa que quer conhecer. Hã? Umas 8h30? 9 horas, né? Mais ou menos o horário que nós foi o último. Não, vamos marcar para pessoas que querem vir, 8h30.
quem quiser vir 8h30 aí, preparar também, que a gente tem que preparar um Tem ambiente. que entrar fazer oração. oração, mas de fora, quem está acostumado tem que vir orar antes de ir, né? Porque tem que ter a oração. 8 horas, mas nós temos 9 horas de frequentar aqui, né? Depende do que vai sair as marmitas, né? Pega já começar, apesar que tá com outro fogão agora aí, né? Um fogão, a chama melhor, né? Eu não entendo, são entende? Se tivesse um outro botijão, nós botaria o fogão também com maçarico também para funcionar. Não temos, mas é o que nós temos aí. Estamos aí, né? Mas se for Qual que é normal criticar, pastor? A boca tá mais alta. Né? Isso aí nós pegamos uma troca aí, né? A irmã falou dar um fogão para nós aí. Eu não sei dizer, né? Para mim fogo é fogo, né? Para mim fogo é fogo. Você ter seus graus de temperatura. A boca do maçarico que faz a diferença, né? Essa é a verdade. Vamos estar orando? Ficamos de pé, irmão? Abençoe a vida dos felizes. Só posso pedir uma oração? Pode. Hoje é aniversário da minha filha, para se apresentar ela. Sim, o nome dela? É Juliana. Juliana? É. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, que é Deus do céu e da terra. Pai, primeiramente, eu quero felicitar a vida do Pai da nossa irmã Juliana. Eu não conheço, mas hoje está completando mais um ano de vida. E na qual o Senhor deu graça, Pai, sabedoria da vida dessa jovem. Meu Pai, que conosco sobre esse pastel onde ela se encontra, aonde que ela esteja, meu Senhor, porque eu creio, Pai, toda a vitória que vai ser dada por ti. Pai, também abençoe todo mundo, Papai, que vai sair agora, vai fazer o evangelismo, ao trabalho para saber a rua. Senhor, sobre os trabalhos materiais que tem em nossas mãos, Senhor. Que vem desejar, meu Pai, que a gente pessoas que precisa, tem, meu Pai, uma palavra. Ouvir, Senhor, meu Pai, o que você tem a dizer. E creio, Senhor, sobre o milagre. Faz morada, Pela vida, Pai, dos coração, pastores, Pai, dos querido. presbíteros, diáconos, Em nome de diaconistas e pessoas, meu Pai, Muito obrigado. Vai conosco, Jesus querido. E vai conosco, meu Deus, desejado. Nos acompanha, nos brinda, nos reveste, nos proteja, Senhor, de todas, meu Pai, ferramentas malignas, de todos, meu Pai, linguajares, meu Pai, pesados, Senhor. E que o Senhor, meu Pai, seja Pai exaltado em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. Faça o Senhor resplandecer o rosto de ti e te gracie. Faça o Senhor levantar o seu rosto e conceder o shalom. O amor de Deus, a graça do nosso Cristo, a doce e comunhão dos Espíritos, digamos. Amém. A fotinha honrada, né? Da estudo do EBD. A fotinha honrada do EBD. Vamos trabalhar.